Bom dia! Bom dia para todos vocês que nos acompanham aqui na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Monte Sião. Que prazer estarmos reunidos mais uma vez na nossa série de estudos Família em Quarentena. Semana passada, para quem acompanhou, nós levantamos os problemas que uma comunicação ruim ou a falta de comunicação podem trazer para o relacionamento familiar. E hoje nós vamos continuar falando sobre isso, especificamente falando para os homens. E nos próximos domingos vamos falar para as mulheres, para os pais e para os filhos, ok? Nessa manhã, eu trouxe uma convidada super importante, super querida, para participar conosco. E agora eu quero apresentá-la para vocês. Estou aqui com a Maria Clara Nascimento, estudante, 9 anos de idade, especialista em comunicação infantil. Maria Clara, fique à vontade. Bom dia. Fala um pouquinho de você para nós, se apresente para as pessoas, sua família, as pessoas, como você é. Eu tenho um irmão, minha mãe chama Gisela e ele chama Benjamin. E eu tô aqui com meu pai, né? Eu sou super feliz de estar aqui. E eu quero mandar um beijo para minha mãe, para minha tia e para minha avó. Você sabe que você ganhou umas estrelinhas agora, né? Sim. Muito bem. Maria Clara, nós estamos numa série de estudos sobre família em quarentena e falando sobre comunicação. O que é comunicação para você, Maria Clara? Eu estou fazendo uma comunicação para você agora. Eu estou conversando com você. Conversar? É. Muito bem, Maria Clara. Mas hoje, você que é uma especialista em comunicação infantil, nós queremos falar um pouquinho como anda a comunicação na sua casa, Maria Clara. Você pode falar como está a comunicação lá na sua casa, nessa quarentena? Tá indo? Tá indo? A gente conversa bastante, brinca. O que mais? Agora tem mais gente lá, né? Minha avó e minha tia estão morando lá, então tá mais divertido. Entendi. Então tem uma superlotação lá. Sim. Ok. Maria Clara, eu trouxe algumas perguntas para você, para a gente entender se realmente a comunicação lá na sua casa está funcionando. Ok. Ok? Posso começar? Pode. Primeira pergunta. Qual o super-herói favorito do seu irmão? Olha, ele tem vários. Um é o Flash e o Batman. Entendi. Por favor, a mãe do irmão da Maria Clara, se quiser confirmar no chat, pode confirmar. Qual o super-herói favorito do seu pai? O Batman, essa é fácil. Certa resposta. Qual o super-herói favorito da sua mãe? Ela não tem. Certa resposta. Muito bem, Maria Clara. Maria Clara, se você fosse escolher um nome de super-herói para você, qual seria? Ixi, essa é difícil. Que tem vários, né? Se eu fosse o super-herói... Isso, uma super-heroína. Qual seria o seu nome? Seria a Mulher Maravilha. Entendi. Maria Clara, você consegue me falar quando o papai e a mamãe se conheceram? O meu pai estava na igreja, ele estava tocando bateria, minha mãe entrou e ele falou para o amigo dele que ele ia casar com aquela mulher. E ele sempre fala para a gente que foi ela que veio pedir. Mas é o contrário, né? É o contrário? Foi ele que pediu ela. Entendi. Mais uma pergunta então, Maria Clara. Quando nós falamos para você, ou você ouve alguém falando, mãe, o que vem à sua cabeça? Quando ela tá brigando? Ela tá o quê? Brigando com você? Ou quando Briga muito? Depende. Todo dia. Todo dia, Maria Clara? Mas com razão ou sem razão? Olha, tem vezes que ela... Só um minuto. Pense que essas respostas trarão consequências ainda hoje, Maria Clara. Pode continuar.
Deixa pra lá, não vou falar mais disso. Muito bem, garota esperta. Maria Clara, qual é a cor favorita da mamãe? Branco, Branco. E a cor favorita do papai? preto. E a do Benjamin? Ele fala às vezes que é vermelho, depois rosa, depois verde, então é todas. Entendi. Fala para nós, Maria Clara, 3 coisas que você quer fazer quando acabar a pandemia. Eu vou fazer compra com a minha mãe, que eu estou precisando. Eu quero viajar e... acho que ir para a escola, porque dá uma saudade, né? Da escola? É. Muito bem, Maria Clara. Maria Clara, a gente já sabe qual é a resposta, né? Mas eu já sei, você já sabe, mas o pessoal de casa ainda não sabe. Quem que é o mais legal da sua casa? Pai, é os dois, a mamãe e o papai, né? Ah, entendi. Você sempre fica falando que é você, mas não, é os dois. Maria Clara, o que o papai fala para você e para o Benjamin todas as noites antes de dormir? Não esqueça que eu amo vocês. Ah, muito bem, ganhou meu coração, fica tranquilo. Agora, para a gente encerrar e passar para a aula, você sabe o que vai ser falado na aula hoje, Maria Clara? Sobre os homens, sobre os homens. Comunicação dos homens. É. Você, do seu ponto de vista, já que você é uma especialista, você acha que é muito difícil a comunicação com os homens? Olha, tem homem que sim, tem homem que não. É. Na sua casa, os 2 homens que tem lá, aliás, belos homens que tem lá, moram lá na sua casa, né? O seu pai e seu irmão. É fácil conversar com eles? Não muito. Não, por quê? Às vezes meu pai fica me encarando, dá medo. Ah, é? Não, mas fica tranquila que vai dar tudo certo. Para encerrar, então, você quer mandar beijo para mais alguém? Acho que já mandei para todo mundo, né? Não faltou ninguém? Não sei. Tem certeza? Maria Clara, se hoje o Papai do Céu falasse assim para você, Maria Clara, você tem direito a escolher uma coisa, fazer um desejo, o que você escolheria? Que acabasse a quarentena. Acabasse o quê? A quarentena. Que acabasse a quarentena. Muito bem, muito bom. Muito obrigado pela sua participação, Maria Clara. Você está convidada a voltar outras vezes para trazer todo o seu conhecimento para nós. E nós vamos passar agora para a nossa aula, falando sobre homens. E você tem a oportunidade de interagir com a gente aí pelo chat, pelo Facebook. Após a aula, nós voltaremos ao vivo. Se você tiver perguntas para fazer, se você quiser compartilhar alguma coisa, nós estaremos aqui. Você fica até o final, Maria Clara, para responder as perguntas? Eu fico. Então, se você tiver perguntas para a Maria Clara também, pode mandar, que no final ela volta para responder. Tá joia? Acompanhe a aula. Um abraço. Olá, bom dia. Você que está nos acompanhando aqui na Escola Bíblica Dominical, na Igreja Batista Monte Sião, nós estamos falando sobre família, mais especificamente família na quarentena. Como anda a sua comunicação? Nós começamos na semana passada um bate-papo falando dos problemas que a comunicação de uma forma errada ou a falta de comunicação podem trazer para dentro das nossas casas. E agora, nas próximas semanas, nós vamos falar especificamente, hoje nós vamos falar para os homens, na próxima semana mulheres, depois pais e filhos. Então, nos acompanhe, você tem a oportunidade de interagir com a gente aí no chat, no YouTube ou no Facebook, e nós vamos começar o estudo de hoje. Homens, preste atenção. Vamos lá, família em quarentena, comunicação masculina. Homens, você tem um exemplar desse na sua casa? Lá na minha casa são 2 exemplares. Tem eu e meu filho Benjamin. E a minha esposa e a minha filha têm que lidar com a comunicação masculina todos os dias. E será que a coisa está andando da forma certa? Será que nós estamos tendo problemas na comunicação? Será que essa comunicação masculina é tão diferente da comunicação feminina? É o que nós queremos falar nesse momento, ok? Vamos definir comunicação para a gente começar? Segundo o dicionário Aurélio, comunicação é o ato ou efeito de comunicar.
de emitir, de transmitir e receber mensagens. É a capacidade de trocar ou discutir ideias, de dialogar, de conversar, e essa parte é melhor, com vista ao bom entendimento entre as pessoas. Então, se em algum momento da sua comunicação não está ocorrendo um bom entendimento entre as pessoas, pode ser que nós tenhamos algum problema aí, certo? Então, seguindo, quais são os elementos da comunicação? Primeiro, nós temos o emissor, que é quem fala, o receptor, que é quem recebe a mensagem. Nós temos a mensagem em si, que é o conjunto de informações transmitidas. Nós temos o código, que é o conjunto de sinais utilizados na transmissão da mensagem. Pode ser ela verbal, pode ser gestual, escrita. E nós temos o canal, que é o veículo que permite a transmissão. O contexto, que é aquela situação em que está ocorrendo a mensagem. E o ruído. O ruído é tudo aquilo que perturba a nossa comunicação, que vem e vai atrapalhar aquela mensagem ser codificada, ser entendida da forma correta. Ok? Até aqui tudo bem. Agora vamos entrar mais especificamente na comunicação masculina. Por quê? Porque o cérebro masculino ele funciona de uma forma um pouco diferente do cérebro feminino. No cérebro masculino, a informação ela é separada em grupos segmentados que não estão necessariamente relacionados. Ou seja, quando você fala para o homem, acabou, nunca, 5 minutos, são frases em que ele entende de forma literal, diferente do cérebro feminino. Quer ver um exemplo de comunicação masculina e feminina? Vamos analisar o cérebro humano dividido entre lado masculino e lado feminino. O lado masculino, ele é analítico, competitivo, singular, racional, determinado, pensa de uma forma linear e lógica, ele é objetivo, assertivo, ou seja, ele está sempre buscando o gol, sempre buscando definir. E o cérebro feminino, pouquinho diferente. Ele é intuitivo, colaborativo, interligado, emocional, passional, criativo, empático, receptivo, segue a maré. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a homem e mulher, eles têm forma de emitir e de receber a mensagem dentro da comunicação diferentes. E quando a gente conseguir entender a forma de cada um para trabalhar isso, nós vamos chegar a uma boa comunicação. Quer um exemplo bem legal sobre homem e mulher com dificuldades na comunicação? Acompanhe esse próximo slide. A mulher está falando para ele, comunicação é fundamental no relacionamento. E o homem, óbvio, pergunta, mas o que aconteceu? E a mulher, sabiamente, responde, nada, boa noite. Ou seja, como que nós vamos ter uma boa comunicação com esse nível de conversa? Eu acho que vai ser bem difícil. Então, o homem, ele segue a razão, ele é mais racional. Ele pensa friamente, ele separa a emoção da razão, ele analisa as palavras que são faladas, tanto as que ele fala, quanto as que ele ouve. O que de fato o homem faz é falar dentro do cérebro, dentro do próprio cérebro, ele fala com ele mesmo. Essa é a forma masculina de falar. Em contrapartida, as mulheres costumam usar algumas frases ou alguns termos que deixam o homem em dificuldade. Então você, minha senhora, que está acompanhando essa escola bíblica dominical, que o tema era para os homens, e estava muito tendenciosa a falar, olha o que você faz, olha o seu problema, olha a sua dificuldade. Eu quero lhe convidar para, com a mesma intensidade, tentar entender o que se passa no cérebro do seu marido, ou do seu filho, por exemplo, tá bom? Vamos às frases de mulheres que homens têm dificuldade.
A primeira delas, você quem sabe. Quando a mulher fala você quem sabe, e o homem inocentemente acha que vai ter a liberdade de escolher algo, coitado, ele está totalmente errado. Porque a afirmação você quem sabe quer dizer que a melhor escolha é a que ela fizer. Não a que te agrade, mas sim a que agrade a ela. E nas próximas frases, se você em algum momento da vida se identificou com isso, ou se está se identificando agora, a ideia era essa mesmo, tá bom? Próxima frase, quando a mulher fala assim, não é nada. E se você percebeu que ela está chateada, se você percebeu que alguma coisa não está normal, você está certo. O não é nada não significa não é nada. Totalmente o inverso disso. Tem uma tempestade acontecendo e você precisa descobrir o porquê disso e solucionar o mais rápido possível, para que se prolongue os seus dias na Terra. Outra frase bem legal. Seria bom se. Preste atenção, toda vez que o se aparecer na frase, você pode entender que isso é uma ordem. Quando ela fala se você pudesse fazer, é o seguinte, vá e faça. Essa é a determinação dela. Outra frase bem legal, e essa aqui demais na vida masculina. 5 minutos. Quando alguém fala para você, homem, 5 minutos, a primeira reação masculina é de olhar para o relógio e começar a contar os 5 minutos. Mas na cabeça da mulher, esses 5 minutos podem se tornar 10, 15, 20, 30, e o que for necessário para que ela termine o que ela estava fazendo para estar pronta para você, ok? Outra frase bem legal. Não precisa mais. Isso significa que provavelmente ela pediu para que você fizesse algo que era muito importante para ela, é muito próximo daquela seria bom ser, e você não fez. Você teve uma outra ocupação e você não fez. Então, quando você estava disponível, ela falou, você não precisa mais. Isso significa o seguinte, as coisas vão ficar feias para o seu lado porque você deixou de seguir a ordem anterior. Ok? Fique esperto. Próxima frase. Quando você está lá ocupado, ou fazendo algum trabalho manual, ou simplesmente parado no seu sofá, e assistindo o seu futebol, e a sua esposa chega e fala, você tem que fazer isso agora. Isso significa o seguinte, da mesma forma do e ser, você tem que parar tudo que você está fazendo e tem que atender o pedido dela, certo? Não me importa se você estava muito interessado naquilo. Para que você viva bem, você tem que parar e atender ela. A penúltima frase. Eu não estou chateada. Quando você ouve eu não estou chateada, é exatamente o ponto em que por dentro, toda a chateação do universo invadiu aquele ser feminino e precisa da sua atenção. Ela está chateada. E a última, e essa deve ser a mais dolorida, quando você ouve assim, você tem que aprender a conversar. Isso quer dizer o seguinte, que naquele momento, naquela conversa, você errou tudo o que ela queria ouvir. Tudo o que ela queria ouvir de você, você falou o inverso. Então você não concordou, ou você concordou quando você deveria ter discordado, e você fica numa situação difícil. Você tem que aprender a conversar. Ok? Alguém aí se identificou com essas frases? Manda para nós no chat. Conta algum caso para nós também que a gente vai ler no final da aula, tá? Então, brincadeiras à parte, mas é muito isso a comunicação. O cérebro masculino funciona de uma forma e o cérebro feminino funciona de outra. Mas vamos lá. Homens versus mulheres. Então, todos sabem que homens e mulheres têm atitudes opostas de comunicação, como nós acabamos de falar. Mas, e aqui vai uma dica bem legal para as mulheres, mas é preciso entender que há momentos certos para determinadas perguntas e principalmente para a quantidade de perguntas que são feitas.
E se as mulheres, as mães, as esposas, as irmãs, não conseguem entender esse limite masculino, então você para de ter uma comunicação e você passa a ser um tormento na vida do homem que você está convivendo, certo? Então eu coloquei aqui uns slides falando sobre cenas da vida real. No primeiro, nós temos provavelmente a mãe falando para o filho: filho, colocou o lixo para a rua? Sim. Ligou para os seus avós? Sim. Que horas são? Sim. Por quê? A atenção do menino já foi embora. A quantidade de perguntas foi absurda e ele não conseguiu mais responder. Ele nem estava mais naquela conversa. Essa comunicação já foi falha. E no segundo slide, um senhor provavelmente muito sábio e conhecedor da sua própria esposa, para que tivesse para que a direção dele fosse tranquila, né, nesse passeio possivelmente que eles estão fazendo, ele já colocou alguma coisa na boca da mulher para que ela o deixasse seguir de forma mais tranquila. E você pode estar pensando: nossa, mas ele só está atacando as mulheres. Não, não é essa a intenção. Vamos para mais cenas da vida real. Olha que legal. Isso é uma conversa, fim de noite, né? O casal vai para a cama para ter um momento de tranquilidade e rola um papo. E o papo é o seguinte: pesquisa revela que mulher diz cerca de 20 mil palavras por dia e homem cerca de 7 mil. E aí vamos à prova dessa situação. A mulher começa a falar o seguinte: vai me dizer que você concorda com isso? Não vê que a divulgação dessa pesquisa só serve para nos ridicularizar e ajudar a formar um conceito errado sobre a gente? É um absurdo. Nós mulheres somos muito mais que isso, muito mais que 20 mil palavras. Isso é machismo puro. Conquistamos todo o nosso espaço e muito mais. Estou certa ou estou errada? E aí vem uma resposta masculina, objetiva, certeira. Certa. Agora, olha o tamanho do texto que foi processado para a mulher e o tamanho do texto que foi processado para o homem, tá? E a ideia é exatamente mostrar esses mundos tão distantes que nós convivemos, homens e mulheres, tá? E diante dessa situação, a ideia de discutir, de trazer esse problema da comunicação para a igreja, diante de 3 situações em que estão acontecendo na nossa vida familiar, tá? Isso em lares cristãos, em lares não cristãos também, que são os problemas na comunicação. E para tentar resumir, para tentar ficar de uma forma um pouco mais didática, nós identificamos 3 problemas que são os que mais são causados e os que mais levam a estragos dentro do relacionamento familiar, tá? Então, são eles: falta de comunicação, falha na comunicação e a distorção da comunicação, tá? E nós vamos falar muito sobre eles ainda. Só que antes de eu entrar exatamente nesses 3 problemas, eu queria falar um pouquinho da comunicação na Bíblia. Por quê? Porque toda a Sagrada Escritura ela é um complexo, porém completo processo de comunicação de Deus para com o seu povo, né? Quando a gente olha lá no Gênesis, a criação do homem, Deus está criando o homem e Ele quer se relacionar com o homem. E a comunicação, ela é essencial para o relacionamento. A gente começa a olhar Gênesis e Deus indo conversar com o homem no jardim todos os dias, Deus perguntando como as coisas aconteciam. Ou seja, comunicação. Deus cria o homem, Deus cria a mulher para que os dois se relacionem, para que os dois se comuniquem. Então, podemos afirmar que a história da salvação, quando a gente segue toda a leitura da Bíblia, a gente percebe que é um Deus tentando resolver o problema de comunicação com o seu povo. E isso ele usa de todas as formas possíveis, tá? Por exemplo, o primeiro grande gesto de comunicação de Deus foi a própria criação.
E de uma maneira sublime, Deus comunica quem Ele é na sua maior obra, que somos nós, o homem. Aliás, criados à imagem e semelhança de Deus, que é o que fala lá em Gênesis 1:27. Tá? Eu trouxe aqui para nós também alguns exemplos de comunicação na Bíblia. Por exemplo, Adão e Eva, a sarça ardente, as pragas do Egito. Aí você vai perguntar, mas as pragas foi uma forma de comunicação. Deus estava passando um recado. Tá? As tábuas da lei, uma forma bem didática, aliás, de Deus. Os livros sapienciais, Salmos, Provérbios, o exílio na Babilônia, Juízes, Profetas, todas foram formas de se comunicar. Todas foram formas em que Deus passava algum recado para o seu povo. Tá? E a principal forma de comunicação, Jesus, talvez o maior exemplo que Deus nos deu de comunicação. Né? Cristo, ele se revela como autocomunicação do amor de Deus pelos seres humanos, recapitulando tudo em si para o Pai, rompendo a cadeia da incomunicabilidade humana. E é tão interessante, porque quando Cristo esteve na Terra, e diante do judaísmo, de toda a religião em si formada, de repente Jesus vai orar e fala assim, Pai. Quando Jesus chamou Deus de Pai, o nível de comunicação era muito alto, muito íntimo. As pessoas não conseguiam compreender como que alguém estava chamando Deus de Pai. Como que alguém estava tentando ser tão próximo de Deus. Por quê? Porque a comunicação nos leva a essa aproximação. A comunicação nos leva a esse nível de intimidade. Tá? Então, eu queria passar isso para nós. Para a gente entender que toda a Bíblia, ela está falando de comunicação, ela está falando de relacionamento, de Deus com o seu povo. E diante disso, a gente teve vários exemplos dentro da Bíblia de problemas na comunicação e que geraram situações difíceis. E nos momentos em que a comunicação funcionou, as coisas foram mais fáceis para o povo. Ok? Então, vamos voltar aos problemas na comunicação? Olha que legal esse quadrinho. No primeiro, o pinguinzinho olha para o outro e fala, que foi? Ele fala, nada. Aí o outro continua sem entender. E o que está no gelo, no iceberg, ele fala, nada. Nada. E o pinguinzinho que não entendeu a informação, que a comunicação não funcionou, foi comido pela baleia. Ok? Vamos voltar aos problemas. Eu peguei o depoimento de uma terapeuta familiar e de casais da Unifesp, doutora Marina Vasconcelos, e a pergunta que fizeram para ela era exatamente quais os problemas que ela mais tem encontrado dentro da sua clínica, quais as grandes dificuldades. Né? E aí ela começou a apontar, ela falou o seguinte, os pacientes apresentam diversas queixas, como sexualidade insatisfatória, traição, problemas financeiros, divergência na educação dos filhos, incapacidade de conversarem sobre assuntos mais delicados, entre outros problemas. Mas o interessante é o que ela fala depois. Porém, todas essas queixas poderiam ser resolvidas se a comunicação existisse e fluísse de forma mais saudável entre eles. Ou seja, todos aqueles problemas, não quer dizer que não viriam a acontecer, até poderiam vir a acontecer, mas a solução deles seria de uma forma mais tranquila, a partir do momento que a comunicação fluísse, a partir do momento que a comunicação for trabalhada de uma melhor forma. Ok? Então vamos voltar aos problemas na comunicação? Falta de comunicação, falha na comunicação e distorção da comunicação. Olha lá, falta de comunicação. Faltar, o que significa faltar? Significa não existir, não haver, de forma momentânea ou de forma permanente, tá? E é bem legal essa charge, porque a esposa aqui está no terapeuta e ela fala para ele, desabafando, né? E quando eu falei para ele, o marido,
que a gente não estava conseguindo mais se comunicar, ele trocou a nossa operadora de celular. Ou seja, isso é uma comunicação que não existiu. Vamos ao segundo ponto. Falha na comunicação. Falhar. Falhar significa não funcionar ou funcionar mal. E aí nós temos o marido chegando todo animado no quarto. Essa é uma situação bem de casal mesmo, né? Querida, eu quero amá-la. E a mulher nem abriu o olho, está lá deitada querendo dormir, ela já responde, está no maleiro do quarto de visitas. Ele, não é isso, querida. Hoje eu quero amar-te. Hoje eu vou amar-te. E ela já emenda a resposta. Por mim você pode ir a Marte, você pode ir a Júpiter, até, né, fala de forma bem ofensiva, desde que você me deixe dormir em paz. Ou seja, é uma comunicação falha. Não funcionou ou funcionou mal. E a terceira é a distorção da comunicação, ok? Distorcer, significado, alterar declaração alheia ou seu sentido, intenção ou motivação. E esse aqui é um exemplo de uma situação profissional. O dono da clínica chega e fala para a secretária: quantas vezes já falei para guardar a radiografia junto com a ficha clínica? E ela recebe de uma forma totalmente diferente. Ele falou de forma objetiva e ela colocou assim: hoje ele está de mau humor, deve ter brigado em casa, logo passa. Ou seja, ela distorceu o que ele estava falando. Ele não tinha nada a ver com humor, era simplesmente uma correção de um serviço. Ok? Até aqui estamos caminhando bem? Então vamos lá, definição de comunicação perfeita. Uma comunicação perfeita, uma comunicação eficaz, ela acontece quando existe uma perfeita troca de informações, utilizando-se para isso um conjunto de procedimentos e técnicas, estabelecendo um canal de interação para o alcance do entendimento entre emissor e receptor. Quando você fala A, a pessoa entende e te devolve: você falou A. Ou seja, tudo aquilo funcionou. Certo? E nós estamos falando de comunicação, eu estou pensando aqui, né, nos homens, e a gente está colocando essas diferenças. Por quê? Porque nós temos um mundo feminino. E que um mundo feminino que está em convivência com o mundo masculino. E Deus criou dessa forma, e nós temos que conseguir nos relacionar e nos comunicar dentro desses dois mundos. Não tem como separar isso na nossa comunicação. Tá? E tem uma frase dentro do mundo feminino que é muito falada. Aliás, diz que o índice de reclamação e de repetição dessa frase dentro de clínicas, de terapias e aconselhamentos pastorais, quem já aconselhou casal, quem já caminhou com algum casal que passava por alguma dificuldade, já ouviu bastante isso. A esposa fala muito, né? Não é o que você fala, e sim como você fala que incomoda. E isso está totalmente ligado com a comunicação, porque nós temos formas de falar que vêm da nossa criação, que vêm de como fomos ensinados, né? Nós temos o nosso temperamento que influencia, nós temos a nossa educação que influencia, só que existe uma forma de uma comunicação correta. Você precisa apenas achar qual que é esse meio termo, tá? E além do mundo feminino, eu não vou entrar mais tão assim no mundo feminino, porque teremos uma aula só para as mulheres. Nós temos também o mundo dos filhos. Porque os filhos, eles desejam comunicar-se com os pais. Eles querem pedir coisas, eles querem compartilhar, eles querem, às vezes, apenas ouvir a nossa voz. Eles querem ver as nossas expressões. E a comunicação entre pais e filhos, ela não pode, de forma alguma, ser reduzida apenas a orientações, a conselhos, ordens e bronca. Faça isso, faça aquilo. E nós vamos ver um pouquinho mais à frente como a comunicação ela passa muito pelo ouvir.
né? Eu tenho um filho de 5 anos, o Benjamin. E o Benjamin, o mundo dele nesses 5 anos, ele quer falar sobre videogame, ele quer falar sobre desenho, ele quer falar sobre o Batman, sobre os heróis da Marvel. E eu preciso conseguir me comunicar com ele. Às vezes simplesmente ouvir e dar um sorriso. Eu tenho uma filha de 9 anos, ela já quer falar sobre outros assuntos, e eu preciso me comunicar com ela. Porque essa é a grande questão do nosso relacionamento, é a nossa comunicação. Entendeu? Vamos seguir. Então, diante de todas essas problemáticas apresentadas, como falar? Como vamos conseguir falar? Então, primeiro vamos a algo que é incontroverso. A maneira que você falar, a maneira que nós adotamos para falar, ela vai produzir consequências. Até aqui, isso não tem nenhuma dúvida, tá? Tudo o que falarmos, da forma como falarmos, vai produzir uma consequência. Aí qual a consequência? Pode ser boa, pode ser ruim, tá? E a consciência deste fato, ele vai nos ajudar a refletir sobre a forma correta de falar. E assim vamos evitar bastante transtornos, dissabores e tudo mais. Aí você vai falar assim para mim, Osmar, mas eu fui criado dentro de um lar, dentro de um clima, que às vezes eu nem podia falar. Ou às vezes as coisas eram faladas à base das grosserias. Então, a proposta aqui é apresentar caminhos. E a partir do momento em que você, durante esse período, você identificar algum problema, alguma dificuldade, vamos caminhar junto, tá? Eu não estou aqui passando isso porque eu sou o melhor comunicador que existe. Pelo contrário, eu tenho N dificuldades em comunicação e estou tentando aprender, tá? Então eu trouxe aqui para nós, ó, Provérbios 15:1, que fala assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ou seja, como você vai responder aquilo que foi lançado para você naquele momento, às vezes aquele momento em que você está nervoso, aquele momento em que você não está afim de falar com ninguém por alguma situação, tudo isso vai trazer consequências. Porque o ser humano, ele vai se relacionar, ele precisa se relacionar, né? E outro ponto que eu quero alertar é o poder que as nossas palavras têm. A Bíblia, ela deixa muito claro isso para nós. Que o peso das nossas palavras, o peso daquilo que a gente vai construir na vida das pessoas que se relacionam conosco, né? Às vezes, mesmo, por exemplo, vamos pensar numa situação profissional, um feedback que você passa para um funcionário, um feedback que você passa, se você é supervisor, para alguém que está subordinado a você, tudo isso é muito sério. Por exemplo, Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Provérbios 13, versículos 2 e 3. Do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. A comunicação, ela está ligada à nossa vida, a tudo que a gente está fazendo. É um resultado de comunicação. Então, acho que a melhor coisa é eu não abrir mais a minha boca. O silêncio também é uma forma de comunicação, ele está querendo dizer alguma coisa, tá? Então, eu não consigo visualizar uma forma em que você não se comunique, tá? Porque a comunicação ela é muito mais ampla, tá? Os nossos gestos, o nosso mau humor, a nossa irritação, a sua birra por uma situação que você não gosta, tudo isso faz parte da comunicação. Você está passando uma mensagem e a ideia aqui é que a gente consiga melhorar isso, ok? Então entendemos o poder que existe nas nossas palavras e como a nossa comunicação é importante. E agora vamos lá. Se comunicando.
Se alguém aí em casa, assistindo esse vídeo, se identificou muito com essa foto, eu quero lhe dizer o seguinte: rapaz, que Deus te ajude, porque essa situação é muito, muito chata, tá bom? Mas vamos seguindo. Vamos falar um pouquinho então das características do bom comunicador. A primeira delas, talvez a mais importante, ouvir. Se você não está disposto a ouvir, você não está disposto a se comunicar, tá? Lembra lá do questionário que a gente passou, falando o que seria comunicação, e tinha lá essas opções também. Se você não está disposto a ouvir, você não vai conseguir se comunicar, isso eu já adianto para você. Se você quer só falar, ou seja, quer passar só a informação, não é comunicação, tá? A informação ela existe, ela é necessária, mas a comunicação completa precisa do ouvir, ok? Então, ouvir seria a primeira característica. Segunda característica, adaptar a mensagem a diferentes públicos. Olha que legal. Porque você não pode chegar em casa depois de um dia estressante de trabalho, olhar para sua esposa e começar a descarregar sobre ela todos os seus problemas da empresa. Olhar, perguntar o que ela fez o dia inteiro e pedir até para ela apresentar os gráficos do desempenho semanal dela. Você não pode chegar para os seus filhos e começar a estipular metas e instituir um plano de carreira dentro de casa. Não é isso, isso não é comunicação. Você não está conseguindo se comunicar com essas pessoas. Você precisa adaptar a sua mensagem para o público que você está se relacionando naquele momento. Tá? Então a sua esposa, ela não precisa, ela não deve receber aquilo que você queria falar para o seu patrão. Tá? Eu não estou falando de desabafo, viu, gente? Estou falando de você chegar e passar a mensagem para a pessoa errada. Esse é um problema de comunicação. Outra característica do bom comunicador, simplificar o complexo. Isso é muito interessante. Você às vezes tem uma informação técnica para falar, mas a pessoa em que vai ser falada, a pessoa que vai ouvir, na verdade, que vai receber a mensagem, ela não tem a sua formação técnica. Você pode ser PhD, você pode ser o acadêmico mais importante, mas se o seu público não tem esse nível de conhecimento, você precisa simplificar a mensagem, tá? E isso inclui o seu filho, a sua esposa, a sua mãe, os seus irmãos e toda a família, tá? Você precisa adequar a mensagem. Essa aqui é bem legal. Saber quando falar. E você vai reparar que eu coloquei entre parênteses, pela fé. Por quê? Porque é uma dificuldade. Às vezes você chega no meio da conversa, as coisas acontecendo, aquele clima quente, e você precisa, às vezes, dar aquela palavra branda para acalmar aquela situação. Em qual parada de frase que você vai conseguir fazer isso? Pela fé, tá bom? Aqui entre nós. Pela fé. Mas é possível aprender sim, tá bom? Essa aqui é algo que normalmente acontece muito. Concentrar-se na interação. Eu coloquei entre parênteses prática. Por quê? Porque às vezes você tem um nível de conhecimento, às vezes você tem um contexto de vida em que você já superou algumas coisas. E quando alguém numa situação de menos conhecimento ou de menos experiência de vida passa alguma coisa para você, você já não tem nem paciência de ouvir. Você já quer acabar logo com aquilo e você não quer dar atenção. Só que lembre-se que a boa comunicação passa principalmente pelo ouvir. Às vezes aquela pessoa, ela só quer ser ouvida, você nem precisa falar nada. Basta que você ouça, mas ouça com atenção. Não é aquela atenção que eu tenho muitos amigos assim, que é muito engraçado. Ele some no meio da conversa. Você está conversando, daqui a pouco a conversa deixou de ser interessante, ele sumiu no meio da conversa. Onde ele foi? Ele viajou. Mas acontece, por quê? Porque a comunicação ela deixa de ser interessante, não está concentrado naquela interação. Isso acontece muito comigo também. Às vezes eu estou conversando e eu falo, gente, mas essa informação já não está mais tão interessante. E viaja. E está errado.
Por isso que eu coloquei prática. Precisamos praticar. Penúltima informação aí. Fazer perguntas, questionar. A gente não pode errar na comunicação por omissão. A gente tem que entender o que está acontecendo. Olha, por que você chegou a essa... Por que você está chorando? Por que você chegou a essa definição? O que te levou? Qual que é o contexto desse problema que você está me apresentando? A gente precisa questionar, a gente precisa fazer perguntas, a gente precisa entender o que está acontecendo, para que a nossa comunicação seja uma comunicação eficaz. Às vezes você está ali no meio de um problema que não é seu, mas você está ali no meio e você está levando a discussão mais adiante. Ok? E o último, reconhecer sinais não verbais. E eu coloquei entre parênteses também, pela fé. Por quê? Porque os sinais não verbais, se eles não forem combinados antes, às vezes você vai ter uma dificuldade. E isso aqui acontece muito, mas muito com o casal. Como nós vimos no começo, o cérebro masculino ele é bem objetivo, aliás, totalmente racional. E o cérebro feminino, ele é intuitivo. E digo o seguinte, a intuição feminina funciona muito mais do que o racional masculino. Principalmente em situações de relacionamento. É impressionante isso. Então, o que acontece? A esposa sempre tenta te dar um sinal, sempre tenta te dar um toque. E o que normalmente acontece é que você não percebe. E aí você sofre as consequências disso. Você solta uma frase fora de hora, você faz um comentário inapropriado e por aí vai. Tá? Então, reconhecer sinais não verbais faz parte do relacionamento, da comunicação também. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com todas essas características do bom comunicador? Você precisa conhecer o seu público. A partir do momento que você conhecer o seu público, a sua comunicação vai funcionar de uma forma mais efetiva. Por exemplo, esse guerreiro aí da foto. Ele está olhando a esposa dormindo e falando, tão linda ela. Mas no segundo quadrinho, ele fala na forma de alguém que tem propriedade do que está falando. Ele conhece a situação. E ele fala, nem parece que incorpora o capiroto quando está brava. Ou seja, ele sabe que se ele levar a esposa a um nível de estresse, ele vai começar a conversar ali com o capiroto. Tá bom? O que eu quero dizer com tudo isso? Conhecendo o seu público. E como que a gente vai conhecer o nosso público em casa, por exemplo? Nós precisamos olhar o contexto de vida das pessoas. Isso, a partir do momento que a gente começar a fazer isso, a nossa comunicação vai ser efetivamente melhor. Tá? E começa fazendo isso dentro da sua casa. Nós estamos falando de família na quarentena. Então, hoje, para nós homens, você conhece a história de vida da sua esposa? Por que tem essa pergunta? Porque dentro da comunicação nós vamos ter situações em que nós não vamos conseguir falar a mesma língua. Porque provavelmente a gente aprendeu de forma diferente. Então você conhece a história de vida da sua esposa? Você sabe qual foi o tipo de educação que ela recebeu? Quais foram os princípios passados? Por que às vezes vocês não conseguem conversar sobre a educação dos filhos? Por que você está falando A e ela está falando B? Porque o que foi recebido, o que foi passado, foram coisas diferentes. E vocês precisam se comunicar ao ponto de chegar a um consenso. Você conhece a história de vida dos seus pais? O que eles passaram? Qual foi a forma de educação que eles receberam? Porque isso influenciou diretamente na sua educação. Como foi a história de vida dos seus avós? Parece que não, mas tudo isso faz parte do nosso contexto de vida. Por exemplo, você já se questionou por que algumas coisas se repetem na sua família? E você já compreendeu que você vai ser fundamental na história de vida dos seus filhos? Pense sobre isso. Porque a grande questão, a nossa grande caminhada aqui é para chegar no que nós definimos como comunicação dupla.
É aquela em que você fala e você ouve. A sua esposa fala e ouve. Eu estou falando de um contexto de casal, mas entre pais e filhos também funciona dessa forma. E dentro do artigo da psicoterapeuta que eu estava lendo, ela comentou sobre essa questão da comunicação dupla, e ela falou que as frases em que mais aparecem quando esse casal ou essa família começa a se comunicar dessa forma dupla, são exemplos como esses que estão aí na tela. Por que você nunca me falou isso? Jura que você gosta disso? Nunca imaginei que você pensasse dessa forma. Nunca imaginei que você tinha essas dúvidas, esses medos. Ou seja, às vezes as pessoas convivem anos e anos e não conseguem se comunicar. E elas vão se conhecer depois de uma terapia, depois de um tempo com o psicólogo, em que simplesmente ele leva as pessoas a conversarem. Ok? E eu quero caminhar aqui para o nosso final, trazendo Cristo como exemplo de homem, marido, comunicador. Por quê? Porque o ensino de Paulo sobre o casamento, ele enfatiza o alinhamento do ministério de um marido com o de Cristo para a igreja. Ou seja, olha a importância. Ele fala assim como Cristo edifica seu povo, também o marido cristão deve edificar a esposa. E depois, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a responsabilidade nossa como homens, como maridos, como pais, é fazer com que a nossa esposa, os nossos filhos, eles sintam o valor que eles têm em nossas vidas. Falando diretamente para os maridos, a autoestima, o bem-estar da nossa esposa passa diretamente por nós, diretamente pela nossa comunicação com ela. Para que ela entenda que as opiniões dela são importantes, nós precisamos dizer isso. Nós precisamos compartilhar sobre isso. Morrer para que ela viva. Paulo expressa isso em uma linguagem vívida quando ele compara o amor de um marido ao amor de Jesus na cruz. Ou seja, ele está falando de um amor sacrificial. Efésios 5:25. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Né? O bem daquele que nós amamos deve ser promovido, ainda que em detrimento do nosso bem. Né? Você pode até ter um conceito que às vezes você demonstrar o seu amor seja comprar presentes, ou seja que você traga as pessoas que a esposa gosta para conversar, para ter um momento legal, quando na verdade às vezes ela está precisando que você sente do lado dela e a ouça por 5 minutos, por 10 minutos. Tem uma frase bem interessante de um pastor chama John Blanchard, e ele falou o seguinte: é mais fácil dar qualquer coisa que tenhamos do que dar-nos a nós mesmos. O amor tem a ver com a atitude de respeitar, de tratar bem. E nós maridos temos essa responsabilidade, né? Quando Paulo diz que o marido deve admitir o próprio sacrifício pelo bem-estar da sua esposa, isso obviamente também vai garantir a sua integridade física, né? E é muito provável que se a gente presenciar uma situação em que nossa esposa esteja sendo agredida, nossa esposa esteja sendo xingada, instintivamente a gente vai tomar uma atitude, a gente vai querer brigar, resolver, né? Nós somos guerreiros, fortes, valentes. Só que eu li um relato de um marido e eu gostaria de compartilhar com você para a gente encerrar. E ele falava assim: eu costumava pensar que se um homem entrasse em minha casa para atacar minha esposa, eu certamente resistiria a ele. Mas então percebi que o homem que entra em minha casa e ataca a minha esposa todos os dias sou eu. Com a minha raiva, com as minhas palavras duras, com as minhas reclamações, com a minha indiferença.
E como cristão, percebi que o homem que eu precisava matar para proteger minha esposa era eu mesmo como pecador. E talvez esse relato possa até ser forte para você, mas a intenção não é de chocar ninguém, a intenção é te levar a pensar sobre a comunicação. Porque com todas essas diferenças da comunicação masculina e da comunicação feminina, o que nós precisamos entender é que a comunicação ela é uma expressão de amor. É uma expressão de amor para você, que você faz como marido para sua esposa, é uma expressão de amor que você faz como pai para os seus filhos, como filho para os seus pais. E eu quero encerrar com uma frase muito bonita de um dramaturgo francês que fala: o amor é acima de tudo a doação de si mesmo. Ou seja, é possível melhorar a nossa comunicação. E eu quero que você entenda que essa comunicação, ela vai fazer a diferença dentro da sua casa. Nós, homens, podemos nos comunicar de uma forma melhor. Nós, homens, precisamos nos comunicar de uma forma melhor. Com todas essas agravantes, nós ainda precisamos ir um pouco mais, além de nós mesmos. Ok? Eu vou encerrar aqui a aula, mas nós vamos voltar no ao vivo. E se você tem alguma coisa para compartilhar com a gente, mande no chat. Tem alguma pergunta para fazer? Talvez não tenhamos todas as respostas, mas nós queremos compartilhar e caminhar junto. Ok? Muito obrigado por esse tempo que você passou conosco. Um abraço. Voltamos? Estamos ao vivo? Muito bem, muito obrigado você que acompanhou a nossa aula. Gostou da aula, Maria Clara? Gostei. Aprendeu bastante? Sim. Quer fazer um resumo para nós? Não. Olha, se você tem alguma coisa que você quer compartilhar ou alguma pergunta que você queira fazer, mande aí que eu estou aqui acompanhando ao vivo tudo que está acontecendo. Vejo muitos elogios para Maria Clara. Obrigado. Muito bem, Maria Clara. Eu quero mandar um abraço para o meu parceiro de bancada, Jô. Cara, nem compara, né, velho? Você entendeu, né? Eu sou melhor. É isso aí. Agora você lembrou até o Jô, viu? Tá bom. Que mais? Deixa eu ver se tem aqui. Eu quero mandar um beijo pra tia Rê. Um beijo para quem? Pra tia Rê. Um beijo para tia Rê, pronto. Parabéns para os vovôs e vovós. Mandaram aqui também. O que mais? Ô, Thomas, o que você colocou aqui, a gente falou no vídeo também. Manda um abraço pro Luca, o Luca que estava assistindo, da tia Lu. Um abraço, Luca. Muito bem. Não tivemos perguntas aqui, não tem problema. O importante é que vocês possam acompanhar. Essa série de Quarentena em Família vai continuar, nós temos mais 3 aulas. Na próxima semana nós vamos falar com as mulheres, Dani Bloch. Depois nós temos o filhos e vamos encerrar com a aula para os pais. Você vai acompanhar todas, Maria? Vou. Depois você vai fazer um resumo? Você volta na última aula para fazer um resumo, pessoal? Não, né? Como não? Maria Clara, para todas as pessoas que estão te acompanhando, para todas as pessoas que admiram o seu trabalho, toda a sua carreira, você quer deixar um recado? Não tem recado não, né? Só esforço. É só esforço, galera. É só esforço. Muito bem. Você ensaiou com a mamãe tudo em casa? Não, só a parte do beijo, ela falou pra mandar. Só a parte do beijo. E eu vi que ela mandou no chat que não era combinado, mas é mentira, é sim. O beijo era combinado? Era. Ai, meu Deus. Muito bem. Queridos, é isso aí. Nós vamos encerrar a nossa apresentação hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe seus comentários. Se você tiver perguntas que quiser encaminhar depois, na próxima aula também serão respondidas. Ok? Muito obrigado. Angélica, muito obrigado. Voltamos na próxima semana. Um abraço. Tchau.